nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje terça-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 5, de 21 a 43. Jesus atravessou de novo na barca para o outro lado. Numerosa multidão se reuniu à sua volta, e ele se deteve na beira do mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, ao qual, ao vê-lo, caiu-lhe aos pés e pediu-lhe com insistência, dizendo: minha filha está morrendo. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que se salve e viva. Jesus foi com ele. As pessoas que o acompanhavam eram tão numerosas que o comprimiam de todos os lados. Enquanto ainda falava, chegaram alguns da casa do Jairo e disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu o que diziam e falou a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, ele viu o tumulto e gente que chorava e gritava forte. Entrou na casa e disse: por que esta agitação e este choro? A menina não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de terça-feira, nós ouvimos novamente a palavra insistência. Só que nesse evangelho de hoje nós ouvimos que essa insistência parte do pai, do Jairo, do pai dessa menina que está enferma. Porque o evangelho vai dizer que ele era um dos chefes da sinagoga. E quando ele vê Jesus, ele cai aos pés de Jesus e ele pede com insistência que Jesus cure a sua filha. Minha filha está morrendo, vem e impõe a mão sobre ela para que se salve e viva. E Jesus foi com ele. Jesus ouviu a oração daquele homem. Mas é importante destacar para você que aquele homem se ajoelhou, se humilhou diante de Jesus e que ele pediu com insistência para Jesus. E Jesus acolhe essa oração desse homem, dessa insistência, e vai com ele para casa. E o Evangelho vai dizer que tantas pessoas acompanhando, que Jesus estava comprimido de todos os lados. Mas só que enquanto Jairo falava para Jesus, alguns chegaram de sua casa dizendo que a filha dele havia morrido, que não precisava mais incomodar Jesus. E Jesus diz a ele: não tenha medo, basta ter fé. E Jesus não deixa que ninguém o acompanhe, exceto Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então Jesus só deixa que vá com eles e com Jairo para sua casa os discípulos que o acompanhavam. Tinha uma multidão ali que comprimia Jesus e que o via. Mas Jesus só deixa ir com ele aqueles que acreditam naquilo que ele está falando, na palavra dele, que não precisa ter medo, basta ter fé. Então precisamos aprender com esse evangelho de hoje. Mesmo que estejamos cercados por uma multidão, precisamos reconhecer quem nos leva para Jesus e quem nos tira de Jesus. Quem nos faz ter uma fé maior, não ter medo, e quem pode impedir com que tenhamos essa fé, com que tenhamos medo. Porque foi isso que Jesus fez quando escolheu, quando determinou que apenas os discípulos e o Jairo, o pai da menina, fosse com ele para casa. E quando eles chegam na casa, Jesus continua. Porque quando eles chegam na casa, as pessoas começam a caçoar. Porque Jesus diz que a menina não morreu, ela está só dormindo.
E eles começam a caçoar. Então Jesus manda que todo mundo saia, que fique só a mãe, o pai e os discípulos. Por quê? Para que nada o impeça, que não tenha vozes contrárias, opiniões contrárias. Então precisamos estar atentos também com tudo isso, porque hoje o Evangelho está nos dizendo que se não estivermos atentos com isso, podemos nos deixar levar. Já imaginou se Jairo se deixasse levar por isso? Se ele não ouvisse a ordem do Senhor de não ter medo, de apenas ter fé? E aí Jesus entra e diz para a menina, levanta-te. E a menina se levanta imediatamente e começa a andar. Se levanta e senta, e Jesus manda que a alimente, que dê de comer a ela, e que não fale a ninguém. Porque nós podemos imaginar, porque Jesus disse que não fale a ninguém. Jesus já havia dito anteriormente, a menina não morreu, está apenas dormindo. Imagina como não seria a vida de Jairo e dessa menina, se todos soubessem o contrário. Hoje o Senhor também vem nos falar isso, que tem feitos de Deus que são feitos para nós, para a nossa salvação. E nós precisamos estar atentos também a isso. Tem feitos que o Senhor faz para a nossa salvação, que fica como dessa menina, quando ele diz, não fale aos demais, porque isso pode ocasionar uma perda, pode fazer com que ela desacredite dos feitos que Jesus fez, com que o pai e a mãe desacreditem, com que eles se percam, com que o milagre de Jesus se perca. Então precisamos também estar atentos para isso, o que serve para nós e o que serve para os outros. Da mesma forma que precisamos estar atentos também às vozes que são de Deus e às vozes que não são do Senhor. Então, que o Espírito Santo nos batize nesse dia, nos faça ter um verdadeiro talita cum, levanta-te. Não tenha medo, mas tenha fé. Que Ele nos ensine nesse dia isso, a não ter medo, mas ter fé, ter essa confiança em Jesus. E a nos atentarmos, abrirmos os nossos ouvidos para sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus, para estarmos atentos àquilo que o Senhor nos fala. Louvado seja o Senhor neste dia, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.